Fala pessoal, tudo bem? Gente, trazendo mais dicas aqui de livros legais aí da área musical, da pedagogia musical, né? Essa semana eu tive uma discussão com uma turma de alguns alunos meus, alunos de adultos, e a gente falando sobre o seguinte, sobre qual que é a matéria-prima da nossa prática musical. Matéria-prima da música é o som, né? E a partir do som a gente tem que falar sobre a maneira como os sons são organizados, a nossa escuta, a nossa percepção, os instrumentos. Abre um monte de universos ali para lidar com a questão sonora. E a partir dessa discussão, eu resolvi trazer esse livro aqui para vocês, O Ouvido Pensante, do Murray Schafer. O Schafer, ele é um professor e compositor canadense. Ele já é falecido, faleceu, se não me engano, em 2021, né? Esse livro aqui, ele é um livro assim um pouco diferente do que a maioria das pessoas que estão começando a estudar música tem contato, né? O Schaeffer, ele discute aqui muito a questão da nossa escuta ativa, da maneira como a gente ouve música, né? Esse livro aqui ele foi traduzido pela professora Marisa Fonterrada, professora lá da Unesp, né, especializada ali em educação musical, né? Foi ela que trouxe a filosofia, o material ali do Schaeffer para o Brasil, né? O que esse livro aqui discute, basicamente, né? Ele vai falar sobre a questão do som, sobre a nossa relação com o som, a psicoacústica, a questão do som no nosso ambiente social, né? Sons que nos cercam nas cidades, a maneira como a gente produz sons, como a gente recebe os sons, a maneira como a gente é afetado pelos sons, né? Ele não é um livro assim que tem aquela teoria musical tradicional, né? Aprender a fazer escala, intervalos, ritmo, essa coisa toda. Nem é um livro também sobre que lida com questões aí de estilo, de história da música, né? Música clássica, música popular, nem nada disso. Tá falando sobre essa questão desse cuidado com a matéria-prima da música, que é o som. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês, com meus óculos aqui, porque eu não vou conseguir ler. O que a gente tem aqui nesse livro? A gente tem, ao todo, são 6 grandes partes que esse livro está dividido, tá? Primeira parte, o compositor na sala de aula, que ele fala muito sobre a questão de lidar com a improvisação em sala de aula, composição, desde o primeiro contato com música, né? Que um estudo mais tradicional, um ensino mais tradicional tem aquela coisa, você vai aprender aquela música, aquele estudo passo a passo, aquela coisa mais ali o pessoal fala de conservatório tradicional e tal. Ele quebra um pouco isso, ele fala muito sobre a questão ali de improvisar, de trazer um outro tipo de prática musical para a sala de aula, um outro tipo de relação com o som, relação com a música, de criação, desde o primeiro momento, né? A gente não precisa virar assim, ter o nível de conhecimento do Beethoven para começar a pensar, quem sabe, talvez, começar a compor, né? Isso é uma coisa bem interessante, que a gente tem que mexer muito, manusear muito o som desde muito cedo. Se a gente for fazer um paralelo com outras artes, você vai fazer, sei lá, uma escultura. A matéria-prima de uma escultura de barro é a argila. A matéria-prima da pintura são as cores, através ali das tintas, né? Então a gente primeiro começa a mexer com aquilo e daquilo você vai criando, vai tendo contato para depois entrar nas linguagens, nas sistematizações, sistema tonal, sistema pentatônico, modos, música dodecafônica, estilos, gêneros de vários países, enfim, né? Depois a gente fala sobre a questão da limpeza dos ouvidos, de uma questão da higiene acústica, higiene dos ouvidos ali, da gente precisar de ter precisar do silêncio, inclusive, precisar ter um cuidado maior com o som, né? Então, esse é o capítulo 2. O capítulo 3 fala um pouco sobre isso, mas voltado para o nosso ambiente, né? Ele está falando sobre a paisagem sonora, né? Os ambientes que a gente tem, as produções de sons gerais que a gente tem na nossa sociedade. Sociedade urbana é uma coisa, sociedade mais rural é outra coisa, o ambiente escolar, o ambiente de trabalho, né? A quarta parte do livro ele fala um pouco sobre a questão do som como comunicação, especificamente na fala. Fala aqui um pouquinho sobre a questão da fala na música, né? Questão de canção e tudo, né? E da comunicação, da articulação da voz, né? Dentro desse contexto dos sons e tal. E depois na parte 5 e na parte 6 ele volta a falar um pouquinho sobre a discussão
da pedagogia musical, do compositor na sala de aula, o professor na sala de aula, como é que a gente ensina, né? Como é que a gente tem contatos com os sons, tem contatos com universos sonoros de estéticas, de estilos musicais diferentes, né? Então é um livro um pouco assim, em alguns momentos ele vai trazer uma reflexão sobre a nossa questão psicoacústica, em alguns momentos é quase uma coisa um pouco filosófica o que tem aqui nesse livro, né? Lidando ali questionando a relação nossa com o som, com a música, com o som e com o som organizado, que é uma outra forma da gente dar nome para a música, né? Então é um livro assim que quem já tem contato com música, já está tocando, já conhece música, já tem um interesse, ouve bastante música, já está querendo, alguns alunos que já estão profissionalizando, acabam tendo muito contato com esse livro aqui, e é muito interessante para a gente pensar essa nossa forma de lidar com o som, lidar com a escuta, né? Então é um livro que eu recomendo muito. Ele foi publicado pela editora da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista, aqui em São Paulo, certo? E no site lá vocês acham esse livro. Material bem interessante, recomendo aí para todo mundo que tem interesse em música, que está a fim de estudar música a sério. Seja no nível profissional, seja diletante mesmo, pessoas que têm um interesse genuíno aí na música, tá bom? Fica aí a dica. Valeu, pessoal!